Bom dia, pessoal. Vamos para a correção da nossa revisão, tá? Vamos lá, número 1. O segmento da perpendicular traçada de um vértice de um triângulo à reta suporte do lado oposto é denominado... Então, olha só. Se eu tenho um triângulo, vamos desenhar aqui o triângulo. Tenho um triângulo, tá? Desse triângulo tem um vértice, tá? Que é traçado uma reta, um segmento perpendicular. Se o segmento de um vértice é traçado para o lado oposto, né? Suporte do lado oposto. A reta suporte, que é de baixo, do lado oposto. O vértice é um ponto de encontro entre retas. Então, quando eu tenho um segmento que parte, né, de um vértice, e esse segmento é perpendicular, então ele tem 90 graus. Quando eu tenho um segmento que parte de um vértice e vai até o lado oposto, né, que é o que ele está falando, a reta suporte do lado oposto, e é perpendicular, tá? Se é perpendicular, nós vamos ter que essa reta é a altura, tá? Se fosse a bissetriz, estaria cortando o ângulo em duas partes iguais, mas não é isso que ocorre. Se fosse a mediana, essa reta ia pegar no ponto central, no ponto do meio, né? Ponto médio. Letra E, não é a base, né? Porque a base seria o ponto aqui, no caso, BC. E se fosse mediatriz, ia ser no meio, mas não ia passar, poderia ou não passar por algum vértice. Beleza? Número 2. O segmento que corta o triângulo em dois ângulos iguais. Então, se eu tenho um segmento que vai cortar o triângulo, no caso o ângulo, em dois ângulos iguais, tá? Significa que ele vai passar aqui e esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui. Então, vai ser dois ângulos iguais. Você vai ver que na definição o nome disso é bissetriz, tá bom? Número 3. Já mostrei como é que funciona as outras. Altura, mediatriz e mediana. Número 3. Observe o triângulo abaixo. E vamos ver o valor do ângulo XE. Então você pode ver que o ângulo X está do lado de fora aqui do triângulo, né? E eu tenho aqui do lado de dentro um ângulo que eu não sei qual é ele. Então eu posso chamar ele de qualquer ângulo, chamar de Z, por exemplo, tá? Só que eu tenho um triângulo e a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Então eu vou fazer 85 mais 52 mais Z, né, é igual a 180, que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Então fica a letra para um lado e o número para o outro. Então vai ficar Z é igual a 180 menos 52 menos 85. Teremos então que Z é igual a... Aí você vai fazer 180 menos 52, nós vamos ter o valor de 128, tá? Se eu pegar 180 e tirar 52 dá 128. 128 menos 85, vamos fazer, ó, 8 tira 5 fica 3. 2 tira 8 não dá, mas vai ficar o 12, né? 12 menos 8 dá 4. Então eu vou ter o valor de Z igual a 43 graus. Tá bom, galera? Então Z é igual a 43 graus. Temos aqui agora, tá, que Z é 43 graus e X é, no caso, o ângulo suplementar a Z. Isso significa que Z mais X, eu vou ter um ângulo aqui de meia volta, que é igual a 180 graus também. Então, substituindo Z pelo número 43, né, mais X é igual a 180. Então, vamos ter que X é igual a 180 menos 43. Logo, o nosso X é igual a 137. Beleza? Então, X é igual a 137, porque ficou 180 menos 43, que dá 137. Número 4. Analise as informações abaixo sobre triângulos e marque verdadeiro ou falso. Bem, primeira opção. Todo triângulo possui duas diagonais. Primeiro, diagonal é quando pega de um vértice ao outro, tá? Só que no triângulo, se eu pego de um vértice ao outro, ele vai coincidir com o lado.
tá? Então, só temos diagonais a partir do quadrado, que a diagonal ele passa no meio e vai de uma ponta a outra, né? Então, no quadrado eu tenho duas diagonais, que vai de um vértice ao outro, desse para esse e desse para esse. Então, é falso. Segundo, o triângulo isósceles possui dois lados iguais. Então, pela definição, o triângulo isósceles ele realmente possui dois lados iguais, tá? Que essa é a definição dele. Equilátero, três lados iguais, isósceles, dois lados iguais e escalenos, três lados diferentes. Terceira opção, a altura de um triângulo divide sempre o ângulo em partes iguais. Não, a altura não divide, tá? Um triângulo pode ser assim, e aí eu tenho a altura aqui, logo esse ângulo é diferente desse ângulo aqui, né? Esse aqui é diferente, é menor. Então isso daqui é falsa. Quarta opção, a soma dos ângulos internos de um triângulo mede sempre 180. Essa a gente acabou de ver que a soma dos ângulos internos é sempre igual a 180. A quinta, triângulo equilátero possui os ângulos internos iguais a 60. Se é equilátero, todos os lados iguais, todos os lados são iguais e todos os ângulos também. Então, se eu tenho 180 graus dividido para três ângulos que são iguais, então vai dar 60 graus. Então, é verdadeiro. A última, todo triângulo retângulo é isósceles? Não, nem todo triângulo retângulo é isósceles. Eu tenho um triângulo aqui, ó, tá? Ele é um triângulo retângulo e os seus lados não são iguais, são todos diferentes. Então, não é todo triângulo retângulo é isósceles, beleza? Agora, número 5. Na figura ao lado, abaixo no caso, AD é bissetriz. Calcule A e B. Bem, se AD é bissetriz, significa que partiu o ângulo em duas partes iguais. Então, é como se aqui eu tivesse o A e aqui eu tivesse um A também. Por quê? É dois ângulos iguais. Então, A é igual a B, tá? Por quê? Bissetriz. Bissetriz parte no meio, então os dois ângulos que estão dos lados são iguais. Agora, eu tenho o seguinte. Se eu tenho a soma dos triângulos, dos ângulos internos de um triângulo é 180, eu tenho aqui então ó, 30 graus, 50 graus e 2A. Então eu vou somar tudo. 30 mais 50 mais 2A. Eu sei que a soma dos ângulos internos do triângulo dá 180. Então vai ficar 2A aqui isolado é igual a 180. Passou para o outro lado, fica subtraindo. Então menos 30 menos 50, porque os dois era mais, passou para o outro lado, vira menos. Então fica 2A é igual a 100, beleza? Então tem aqui ó, que A é igual a 100 sobre 2, A é igual a 50 graus. Então A é igual a 50 graus, se A é igual a B, então B também é igual a 50 graus, tá bom? Número 6, encontre o valor do x no triângulo abaixo. Nós temos a mesma coisa que anterior. Eu tenho que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, eu vou ter 2x mais 8x mais 4 mais x é igual a 180 graus. Então, eu vou somar os valores de x e deixar o número para o outro lado. Então, vai ficar 2x mais 8x mais x é igual a 180 menos 4. Teremos então 2x mais 8x, que vai dar 10x, mais x vai dar 11x no total. E aqui vai dar 180 menos 4, nós vamos ter 176. Então, 176, se eu pegar e dividir 176 por 11, 176 dividido por 11. Vamos ver aqui quanto é que dá. 176 dividido por 11, teremos o valor de 16. Então, x é igual a 16. Então, encontramos o valor do x aí na número 6, que é só somar e igualar 180 graus. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa correção. Até a próxima. Valeu!